Atlético corre mais Então, que vamos orar. Vamos orar. O Ricardo já tem o louvor preparado. Pastor Edson, já que o senhor está todo atlético, ora por nós. Tá bom. Isso aí, isso aí. Beleza. Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo de comunhão que temos aqui em grupo, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse momento com a tua palavra, os louvores, e que possamos, Senhor Deus, nos fortalecer na fé no teu nome, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui nesse tempo, Pai amado, que seja um tempo agradável e de crescimento. Em nome de Jesus eu te peço e nós agradecemos. Amém. 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 Ricardinho, tem um louvor para nós, né? Tem, Tá na mão já. vamos Vamos lá. É bom a gente Amém. esquentar o nosso... Bom, a gente já está com o coração quente durante o dia, né? Mas manifestar através de cânticos a grandeza de Deus é sempre renovador, né? Esse é um hino bastante antigo que vocês provavelmente, vocês com certeza conhecem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Deus é tremendo. Glórias a Deus. O amor dele amarra a gente nele. Não tem Amém. lugar melhor para estar do que diante da presença do Senhor. Amém, Ricardo. Obrigado, irmão. Osni, a palavra está contigo. Deus abençoe, irmão. Boa noite, Lore. Boa noite, Joelson. A paz. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, bem-vindo aí. Estou na correria aqui, mas deu para ver o finalzinho do hino aí, maravilhoso. Ô, glória. Irmão, boa noite a todos. Boa noite, os irmãos que estão chegando, que vão chegar também. E também agradecer primeiro a Deus, né? Pela oportunidade da vida, pelo dom. Nós conseguimos chegar até hoje aqui, porque Deus nos concedeu, né, esse dom maravilhoso de estar aqui reunidos no nome dele. Agradeço aí pelo convite do Ricardo. Gente, eu procurei esse trabalho de hoje, nosso bate-papo de hoje, eu procurei resumir bastante, sem perder muito conteúdo, que nosso papo aqui é de 20, 30 minutos, né? Se alguém depois tiver alguma dúvida, faça pergunta, fique à vontade, pode me exprimir à vontade. Estou aqui para ajudar, para instruir e para ajudar os irmãos que estão começando e que também estão na metade a ser capacitado, né, a todo mundo chegar no mesmo entendimento, tá? E hoje eu quero falar o nosso bate-papo de hoje sobre os 10 mandamentos. E para isso, eu vou postar daqui a pouco aqui, eu gravei em PDF, gravei em Word e também em foto. Esse trabalhinho aqui que eu vou mostrar, o rapaz da mídia vai melhorar aí, né? Aqui, não dá. A câmera não ajudou muito, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, melhorou. Pronto. Né?
Porque tem alguns colegas nossos que trabalham à noite, aí não consegue ligar o celular, então ele pode muito bem imprimir essa folha 4 e memorizar. Então eu fiz um trabalho em forma de um mapa mental para ajudar os irmãos a memorizar alguns versículos, né, que nós vira e mexe, a gente está sempre sendo chamado a atenção, ou às vezes até questionado a respeito da Bíblia e daquilo que nós cremos. E nós, que somos homens já andando, né, no Evangelho, buscando essa capacitação, nós temos que ter um posicionamento. Então, a minha sugestão é, forme a sua opinião, depois da sua opinião você lapida, aí você consegue realmente chegar a ponto de falar para a pessoa, olha, eu creio dessa forma. E uma coisa que eu até escrevi aqui, falei, evite discutir religiões com as pessoas, seja espírita, católico, protestante, testemunha de Jeová, porque cada um, ele formou a sua opinião, as pessoas formam a sua opinião ao longo da vida. E ficar discutindo se no Éden era um diabo, se era uma serpente, se Maria é mãe de Deus, se não é mãe de Deus, meu irmão, não vai levar você a lugar nenhum. Então esse trabalho aqui, deixa eu primeiro postar aqui para ajudar os irmãos. Falei que ia postar, acabei que não postei, né? Então, se o irmão não abre em PDF, abre no Word. Se não abre no Word, imprime a foto. Se não tem a foto, abre no celular. Ou então imprime e usa em casa. Pronto. Para atingir a todos, né? De maneira, né? Cadê aqui o grupo? Ao vivo e a cores. Vamos embora. Uma está em PDF. O outro está em Word. E para quem não tem o seu telefone, cadê a foto? Vem cá a foto. A foto. Daqui a pouco eu posto a foto aqui, porque o cara abrir o telefone, às vezes não tem internet, ele abre o telefone e consegue memorizar os 10 mandamentos. Porque aqui, eu coloquei no meu trabalho aqui, vamos lá, da seguinte forma. Eu me alicercei em Colossenses 3,16, que diz que a palavra de Cristo, que a palavra habite em nós ricamente, para que possamos instruir e aconselhar. Então nós temos o quê? Decorar, de fato, a palavra, aprender a palavra, para aprender a ministrar e passar à frente. Tá? E por que isso? Então, anote aí os versículos que eu vou citar aqui. Josué capítulo 1, verso 8. Por favor, eu acelerei, né? Por favor, pegue aí seu caderninho, sua caneta. Eu acabei aqui acelerando, né? Tem que diminuir esse meu modo de acelerar, senão vai... Anote aí, por favor, por gentileza, Josué capítulo 1, verso 8. Estou usando a versão NAA. Depois João capítulo 14, verso 15. Depois João 6, 63. Romanos 8, 13. E o que eu citei antes foi Colossenses 3, 16. Que quase todas as vezes eu cito mesmo por relação ao chamado de instruir e capacitar os irmãos que estão chegando na fé, para que todos nós consigamos entender e caminhar, né, na mesma direção, no mesmo entendimento. Qual foi o último aí, irmão? Romanos o quê? Romanos 13, 8, 13, desculpe. 8, verso 13. 8, verso 13. E é o versículo que fala, a passagem que fala sobre os 10 mandamentos, Deuteronômio 5, do 7 ao 21. Eu não vou me estender no porquê foi escrito, quando foi escrito, quais são as consequências lá do tempo de Moisés, no tempo depois do êxodo. Tá? Eu vou entrar aqui no nosso bate-papo, onde está os 10 mandamentos no Novo Testamento. Eu entendo que para mim é uma coisa só. Para algumas pessoas, acham que o velho morreu, outras pessoas acham que só existe o novo. Então, não vou entrar aqui nesse tipo de questionamento, apenas, olha, irmão, os 10 mandamentos estão no Novo Testamento. E por isso que eu coloquei esse trabalho aqui,
para que a gente possa memorizar, para assim, não, mas o não matarás é no Antigo. Não, você vai encontrar também no Novo, você vai encontrar nos diversos do Novo, você vai encontrar não adulterarás, vai encontrar todos eles que eu vou citar aqui rapidamente. É uma maneira de a gente trazer, como foi dito aqui no nosso encontro da semana passada, é uma forma de memorizar e o memorial. Você tem que sempre relembrar o que os discípulos fizeram para a gente seguir a mesma linha de pensamento, caminharmos juntos, certo? Ah, mas Moisés, irmão, Moisés falou, Isaías falou, Jesus falou, os discípulos falaram, e nós temos que falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Amém? Então, em Deuteronômio 7, 21, no nosso primeiro versículo, que é o 7, ele fala, não tenha outros deuses diante de mim. Onde está isso? Você, mas vou voltar a repetir aqui que eu me acelerei e acabei esquecendo. Quando alguém for discutir com os senhores, a minha sugestão é, meu irmão, você tem a sua Bíblia? Tem. Você tem a sua fé? Tem. Como você lê esse versículo? E deixa a pessoa se explicar. Não tente convencer uma pessoa que já é convicta que não quer assunto. Não adianta você chegar para uma pessoa, olha, Maria não existe, Maria... Tá bom, tu vai ficar rodando, vai chegar, Jesus vai voltar, e você vai estar discutindo se Maria não é Maria, se Pedro não é Pedro. Não vai nisso. Meu irmão, como você lê? Você entende assim? Glória a Deus. Amém. Espero um dia entender o que você entende. Entendeu? Ou você entender como eu entendo. Então, não fique discutindo ou apontando o dedo, que acho que o nosso papel não é esse. Nosso papel é levar as pessoas a conhecer a Cristo. E não ficar discutindo no meio de ônibus, dando trabalho. Tem gente que... a última vez que eu trabalhei, o penúltimo emprego que eu tive, tinha gente que ficava rindo, mangando. Até que quando o cara me perguntou onde estava escrito, eu perguntei, se o senhor crê assim, entendeu? Amém para o senhor, eu creio dessa maneira. Entendeu? Agora, não fique fazendo isso, que o senhor pode acabar sendo enquadrado como escárnio da pessoa, ou assédio moral da empresa. Aí a pessoa tombar para o outro lado, a pessoa entendeu para parar a brincadeira, que nós não podemos ficar aqui para escarnecer ninguém. Então a gente não pode atacar o espírito, não pode atacar o muçulmano, e as pessoas também não podem atacar a nossa fé. Amém? Então, em Romanos, voltando aqui a Deuteronômio 5, né, que fala, não tem outros deuses diante de mim. Abra sua Bíblia em Romanos 16, por gentileza. Lá no Deuteronômio 7 fala isso, mas essa passagem também, ela foi transcrita ou reescrita ou apresentada de forma diferente em Romanos capítulo 16, no verso 26 e 27. E também nós vamos ver a mesma passagem em Romanos, Mateus 22. Deixa eu abrir aqui. Dá tempo de os irmãos acompanhar ali. Dá tempo de Romanos 16, 26. Diz assim, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras. Está dizendo quem? Sobre Jesus. Proféticas segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, o único que sabe, seja dado a glória por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Está identicamente? Não está. Mas está dizendo que tornou manifesto um mandamento do Deus eterno. Então, o mandamento continua existindo? Sim. Uma nova roupagem? Aí você pode colocar aí no seu guia de estudo, foi transcrito, ou está escrito de maneira similar, parecida. Pode ser, meu irmão. Eu não dou palavra final e você tem toda a liberdade de procurar também textos na Bíblia que vai dizer que eu não posso ter outros deuses diante de mim. Já no verso do Mateus 22, por gentileza. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, eu posso ter outro Deus diante de mim? Não.
Eu só posso ter um Deus. E aqui você pode levar também em consideração que deuses, como foi colocando, eu não quero entrar na parte histórico do texto, mas trazendo para os nossos dias, que tipo de Deus eu tenho no meu coração? É o dinheiro? É o trabalho? Eu coloco um parente meu na frente, não, primeiro meu parente, depois eu vou à igreja. Cuidado, irmão. Tudo que leva à idolatria é contra a palavra, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar. Não estou dizendo aqui para você abandonar a família ou abandonar o emprego, mas tudo que eu faço, Deus tem que fazer parte dele. Se qualquer coisa que eu faço me atrapalha o relacionamento com Deus, pare e pense. Porque eu não posso ter outro Deus. O mandamento não foi extinto. E só está sendo dito de uma forma diferente. Amém? Então ponha isso como memorial, nós falamos aqui, como também foi falado há 15 semanas atrás. Qual é a minha fonte de consulta? A internet está dizendo, não existe mais mandamento. O texto está dizendo, não diz isso. O texto diz que existe mandamento. Eu tenho que amar o Senhor, teu Deus, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Eu amo ao Senhor. Eu tenho que entender isso. Eu não posso simplesmente ir no oba-oba e dizer, não existe mais mandamento. Não, agora não vai por esse lado não. Amém? E no segundo mandamento, lá de Deuteronômio, fala assim, não faça para você imagem de escultura. Só aqui já arruma briga com um monte de religião, né? Então, abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, no seu capítulo 5, no verso 31. Não, 21, né? Botei 31, não, é 21. Não tem 31. 1 João 5, 21 diz assim, filhinhos, cuidado com os ídolos. Eu posso fazer imagem? Não. Eu posso fazer escultura? Não. Então lá em Deuteronômio fala que ele vai especificar escultura, imagem, figurinha do céu e da terra, certo? Então, eu posso fazer isso? Não, não posso. Por quê? Eu tenho que botar em mente que agora eu conheço Jesus, ando com Jesus e sigo o ensinamento de Cristo. Então, eu tenho que abrir mão desses rudimentos antigos, desse conhecimento antigo, que eu posso ter amuleto de sorte. Não, eu não posso ter amuleto da sorte. Não posso fazer isso. Eu ando com Cristo e estou em Cristo. Amém? No terceiro mandamento, né, lá de Moisés, diz, não tome o nome do Senhor Deus, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Mateus 6, verso 9, por gentileza. Mateus 6, vamos lá. Mateus 6, 9, diz assim, portanto, assim, olhe, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Se o nome dele é santo, eu posso usar o nome dele para qualquer coisa? Não. Tem gente que faz escárnio. Esse deusinho aí. Então, se a pessoa faz isso, não adianta discutir, brigar, querer agredir ou forçar a Bíblia uma goela abaixo. Sabemos que é com paciência. Muitas vezes dentro de casa, como diz lá o ensinamento de Paulo, quando uma das partes se converte, é um grande sacrifício, né, do casamento, quando uma pessoa só se converte e a outra fica debochando, né? Vai para a igreja, né, vai seguir essa religião louca, é muito complicado. Então, mas tem que ter paciência, você tem que ter, orienta a pessoa, né, que está passando por isso. Pô, irmão, tenha paciência, ore, né, peça, né, ajuda aos irmãos da igreja para poder te orientar a evitar conflitos. Porque a própria orientação diz, se a pessoa consente que você vá para a igreja sem confusão, amém. Porque a parte santa santifica a outra parte, como Paulo lá explica, né? Então, tem que ter paciência. Se uma parte se converteu, outra não, você vai ter que fazer essa peregrinação pelo seu deserto para que todos cheguem ao mesmo objetivo, a salvação, certo? Não é briga, não é empurrar a Bíblia, como eu disse aqui antes, goela abaixo, forçar a pessoa para a igreja, porque quem convence é o Espírito Santo.
O pregador dá a mensagem, a igreja abre as portas para fazer a comunhão com os irmãos, e com o passar do tempo, ouvindo a mensagem, você vai absorvendo, né, o ensinamento e gera fé, e a pessoa vem à conversão. Tá? Então, temos que ter cuidado de nós sempre sermos o exemplo dentro da sociedade. Né? Como o Ricardo falou aqui a respeito da internet, na internet fala de tudo, entendeu? Fala que Deus não é Deus, fala que a Bíblia está errada, que tem gente que se apresenta, não, eu sou pastor de tal, tem que mudar a Bíblia. Aparece de tudo, não adianta. Se você já tem uma Bíblia na sua casa, primeira coisa, faça como um mapa mental de certos tipos de assunto, você vai lendo, vai aprendendo e vai chegando à estatura de Cristo, para você ter um entendimento. Porque quando alguém chegar para te afrontar, que o diabo vai usar alguém para te afrontar, certo? E sempre lembrando aqui, você não luta contra as pessoas, você luta contra a ideia da pessoa, certo? Você vai dizer, não existe religião. Pô, meu irmão, olha, respeito o seu modo de pensar, mas também você tem que respeitar o meu. Entendeu? Então temos que trazer isso à nossa luz da verdade e nunca confrontar pessoas, confrontar sempre a ideia. Amém? Então eu falei aqui do Mateus 6:9. Próximo é 1 Timóteo 6 também. 1 Timóteo 6, no verso 1. Para não tomar o nome do Senhor em vão, né? 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, considere-se dignos de toda a honra, o próprio Senhor, para que o nome do Senhor e a doutrina não sejam difamados. Ou seja, eu tenho que ter o cuidado no meu caminhar para não difamar o nome do Senhor. Aquele cara ele não é crente? Por que ele está fazendo isso? Então tem que ter essa preocupação comigo mesmo. Certo? Ele não tem que ficar tomando conta da igreja A, igreja B, igreja C, porque não adianta, isso Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus sabe o que está fazendo. No dia, se puxar para o Antigo Testamento, quando ele não quer um povo, depois de 400 anos, ele faz sumir da face da terra. Então, quem já estudou essa parte, ainda vai chegar lá, entenda que é assim. Deus tem o controle de tudo. Tenha calma, irmão. Entendeu? Então, a nossa mensagem daqui, de 1 Timóteo 6, diz assim, no finalzinho, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. E lá, no terceiro mandamento, diz, não tome o nome do Senhor em vão. Então, não posso ficar escarnecendo, Deus sabe todas as coisas. Não, Deus vai salvar isso, Deus vai resolver aquilo. Não dá esse tipo de mensageiro, de profeta de momento que isso não dá certo. As pessoas vão escarnecer e depois vem escândalos, certo? Então, pula disso, primeiro se prepare, mentalize, estude a Bíblia para ser bem sucedido. Próximo mandamento que está lá no Antigo, fala no quarto, né? Esse aqui é o que mais dá controvérsia aí no mundo evangélico, que é o quarto, que é guarde o dia de sábado, né? Então, João 5,16. João 5,16. João 5,16 diz assim na minha versão: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas aos sábados. Se leu os versículos, ele curava aos sábados, ele manifestava os dons aos sábados. 17 diz assim: mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ou seja, Jesus curava no sábado? Curava. Jesus fazia culto no sábado? Fazia. Se alguém quer guardar o sábado e ficar parado 24 horas, meu irmão, é o jeito do cara, eu vou forçar o cara a acreditar na minha fé. Porque se Jesus fazia cura no sábado, Jesus batizava no sábado, Jesus comia no sábado, Jesus comia trigo no sábado. Então, se a pessoa não acredita, amém, não vou forçar a pessoa. Mas não está aqui em João 5, 16, 17? Eu trabalho no sábado e meu pai também. Mas